Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, esse podcast que é o melhor podcast de viagem do Brasil. Estou aqui eu, maravilhosa Vini. Hoje o William não veio, né? Ele está em Bali, na Indonésia. Estamos com Rafa e Eriksen. E hoje vamos falar sobre o primeiro país que eu conheci, fora o Brasil, obviamente, que é Portugal. E aí eu quero começar perguntando algumas coisas para os meninos. Para os dois, na verdade. Quando foi que vocês estiveram em Portugal a última vez? Rafa, quando foi a tua? 2018. Eu falo o seu, depois eu vou contar a história de como é que surgiu a oportunidade de eu ir pra lá. A minha foi em 2017. Foi 2017. Faz 5 Foi. anos já. 6 O anos. meu foi 2019. Então foi sequência, né? 17, 18, 19. Exatamente. Exato. Você foi pra lá por quê? Conta sua história pra gente. Foi uma situação bem peculiar. A gente estava na véspera da Copa do Mundo, da Rússia. Uhum. Tinha esgotado todos os ingressos já, não tinha nada de venda online. E consegui arrumar um tipo de ingresso especial, hospitality, que era tipo um camarote com open food, open drinks lá. E eu arrumei 2 ingressos desses de um rapaz que estava lá em Portugal. E o valor desses 2 ingressos era um valor, se eu não me engano, era 80 ou 100 mil reais, com valor agregado bem grande. E fiquei com medo de transferir o dinheiro, de despachar esse ingresso pelo valor. E aí ele estava em Portugal, aproveitei da situação que eu tinha que ir lá comprar esse ingresso para poder ir para a Copa do Mundo da Rússia, para fazer uma trip ali de 3, 4 dias e aproveitar o final de semana. Ah, foi bem Excelente, rápido. Excelente. E você, Eriksen, foi pra Eu conhecer? fiquei 3 dias em Lisboa e Uhum. fiquei mais uma semana em Porto. A Sei. minha experiência em Portugal foi apenas Lisboa e Porto. Uhum. Exatamente. E tem voo direto? Brasil, Lisboa? Atualmente tem a TAP e a Azul que estão fazendo É. os voos mais frequentes e diretos. Se tem alguma outra empresa, eu não recordo. Mas hoje a Azul e a TAP elas têm saído de diversos lugares do Brasil. Uhum. Tem voo direto de Brasília para Lisboa, de Salvador para Lisboa, Belém, Recife, Eu fiz por Viracopos. Viracopos, Viracopos pela Azul. Eu fiz voo direto. Brasília, foi TAP. Brasília, Brasília, Lisboa. Guarulhos, Santos Dumont. Então a TAP hoje e a Azul investiram muito nesse Bastante. link, porque o que mais tem em Portugal é brasileiro, né? E por que tem muito brasileiro em Portugal? Eu acho que por conta da língua, né? Aí, é É? uma boa opção. Por conta da língua e porque vão Menos buscar. dificuldade da pessoa trabalhar, Comunicar, interagir, comunicação. Acho que a língua ajudou Faz muito. toda a diferença. Inclusive, até engraçado que eu perdi o passaporte. Portugal? Mas Todo não, Portugal, não. episódio o Rafael Eu perde o perdi, passaporte. eu perdi 2 vezes. A última vez eu perdi na Islândia, né? Sim. E depois da Islândia eu ia visitar mais 5 ou 6 países na Europa. E eu fui tentando ver qual das embaixadas na Europa que era com prazo menor para mim conseguir uma segunda via Pra desse emitir. passaporte. Uhum. Uhum. Aí eu olhei Áustria, Eslováquia, Alemanha, resumindo, todos era uma média de 3, 4, uma semana. Portugal era o único que demorava 20, 30 dias Pode? para poder tirar a segunda via por conta da alta demanda de brasileiros, não só para passaporte, mas porque... Que moram lá. Exatamente, que é muita coisa lá, fica sobrecarregada a embaixada brasileira lá em Portugal. E o brasileiro, quando ele pensa em sair do Brasil para ganhar um dinheiro fora, para tentar vir em outro lugar, ele pensa logo em Portugal, por Uhum. causa da língua, naturalmente. Facilidade com a língua, né? Exato, exato. E vocês gostaram de Portugal? Como foi a experiência de vocês? Eu não posso falar muito de Lisboa, que eu passei um dia em Lisboa. Ah, foi rápido. Agora eu aproveitei foi Algarve. Uhum. Pra vida noturna em Algarve, muito top, muito animado o povo lá. Uhum. Algarve é sul, né? Confere? Não lembro. Não recordo Eu também. sei que fica... É litoral. Região dos lagos que tem ali. Algarve é o Jurerê Internacional de Portugal. lá. Exatamente. Interessante. Lá Lá tem é tipo bem legal. uma avenida, uma rua lá com Um monte de vários balada. balada. É diferente daqui do Brasil, você não paga pra entrar Sim. nas baladas lá. Por exemplo, a Pachá, que é uma Uma balada balada- internacional mundial, que tem em Aham. Ibiza, já teve no Brasil Uhum. e tal. A Pachá lá você chega, entra De boa. de boa, paga só o que for beber, com DJ, com toda a produção. E não só lá, na mesma noite você consegue frequentar 10 baladas e aproveitar uma noite. E um povo animado pra caramba É. também, o povo português. Não só o povo português também, porque nessa rua lá eu vi que era um point, tinha gente da Europa, do mundo todo. É um point europeu, Algarve. Você O foi Jurerê quando? Internacional, 2018. Não, época do ano. Era verão? Antes da Copa do Mundo. Agora você me pegou também, que eu não lembro, não. Eu não sei Mas quando é a Copa. acredito que era verão.
Porque quando eu fui, foi verão também, e Algarve, eu não cheguei muito em balada, que é diferente dos meninos, gente, assim, eu não vou muito em festas. E eu fiz um passeio mais, não foi exatamente um turístico, mas lá tem muita beleza natural, tem muita caverna, tem muita cachoeira, tem muita coisa beleza natural que eu gosto. Fazer trilha, essas coisas. Então, fui com as minhas amigas e tinha gente do mundo todo, porque era verão. Então, o pessoal descia pra lá, tipo, quente pra caramba, peguei insolação, inclusive. E as praias lotadas, praias lindas, inclusive geladas, bem geladas. Isso que eu ia comentar. Muito Eu gelada. aproveitei o dia também, aluguei uns barquinhos lá, É, que a foi gente também a alugou lá. água cristalina, água linda, Linda. paisagem muito top. Você via a praia lotada. Mas gelar a água. E aí eu fui colocar a mão no Geladíssima. barquinho na água. Falei, gente, como é que esse pessoal tem essa animação de Pois ficar eu na praia entrei. com essa água gelada e o pessoal entrava. A praia eu não curti tanto, porque tinha muita gente. E aí eu fiquei um pouco incomodada, porque era muita gente mesmo. Só que a gente fez a mesma coisa. Nós alugamos um barco e saímos andando lá. É cheio de barco, de jet, pessoal andando. É bem legal, bem divertido. E você chegou a ir na caverna de Benagil ou não? Que é aquela caverna que é furada, sabe? Uma que é furada, você já viu isso? Sim. Passando pelo barco, É, tipo, pelo barco, passei quase tudo passou. lá. É muito Só não legal. lembrava dos nomes mesmo. Que eu já Não, faz um lá é tempinho. maravilhoso. Foi assim, Algarve pra mim foi uma experiência que eu acho que acho que é o meu lugar preferido do mundo. Eu conheço muitos, né? Mas dos poucos que eu conhecia, eu Eu falei que apaixonei. fiquei um dia em Lisboa, mas eu já devo ter passado esse um dia lá umas 4 ou 5 vezes por conta de escala. Lógico. Então, direto eu faço escala lá, aproveito até para dormir lá, mas não tive a oportunidade de Vida conhecer. noturna. vida noturna, de sair mesmo É. e tal. Eu acho que você teve essa experiência É mesmo. melhor do que a Ah, gente, eu né? tive Eu também. fiquei uns dias lá em Lisboa. Na verdade, deu uns 4 dias cheios. Fui bati os pontos turísticos tradicionais ali. Você esteve em Lisboa também, né, Vini? Uhum. O que eu lembro, assim, de me ajuda aí? Torre de Belém, É, Praça do tem Comércio, o mosteiro, Mosteiro tem de São Bento, não lembro exatamente o é, nome. tem o Castelo de São Jorge, Castelo de São Jorge, comer lá Pastel de o Belém. pastel Você de comeu? Belém. Comeu, Opa, Rafa? gostoso. Rafael não come. Gente, o Sou Rafael, mais enjoado pra Rafael comer. é só filé e macarrão. Então, mas Portugal, né, o povo muito fala de bacalhau. Também. Bacalhau. Bacalhau lá? Eu Bacalhau amei o também. bacalhau de lá. Você comeu? Você gostou? É Portugal é bacana. bacalhau, Nossa, o lugar que eu vinho, comi- azeite. Sim, sim. Azeite. Acho que são os 3 principais que o povo comenta de Portugal, que é muito bom, né? Nossa. Sim, sim. Eu comi tudo. Quando eu vou, eu gosto de ter a experiência completa. Tipo, de comer, de viver ali mesmo. E balada, me conta o que você achou da sua balada de lá. Pô, eu fui embalado em Portugal, mas a gente vai falar só bem de Portugal Seja Eu, sincero. por mim, tinha de falar de tudo. a gente vai passar pano ou não? Não. Não, não passar vai, pano, porque eu não. não vou passar pano pra balada que eu fui. Então Portugal é o seguinte, você chega O na, governo na- português não vai processar a gente. Vou- Pode ficar tranquilo. você chega na festa lá em Portugal, então não paga pra entrar. Uhum. Quando paga é É, 5 em Lisboa euros. também, é assim? Em Lisboa É. também. Quando a Europa toda, na verdade, gira nesse sentido. Boa é como o Algarve, que você falou, que não paga para entrar. Quando paga, são 5 euros, uma taxa aí irrisória. E, quer dizer, nem para nós, porque para nós nem tanto, porque hoje 5 euros é 40 reais, então não é É. tão irrisório assim. Mas fato é que você é um homem solteiro, imagine você na balada em Portugal. Aí, se você for chegar numa mulher em Portugal e ela for brasileira, ela não vai dar moral pra você, porque ela vê que você tá na mesma situação que ela. Você tá tentando ganhar a vida, você mudou pra lá, ela não vai entender que você é turista. Você tá ali ganhando tua vida ali e tal, foi tentar a vida lá, porque esse é o padrão do brasileiro que vai pra lá. Uhum. E o que mais tem é gente que foi uma nova vida, começar uma nova vida lá. E quando você chega numa mulher portuguesa, ela pensa também exatamente isso de você. Pô, o brasileiro tá aí tentando a vida dele. E a brasileira, ela quer conhecer um gringo, ela quer conhecer com alguém, certeza, né? alguém europeu. Pra Ela ajudar a não, legalizar. Né? talvez, eu não ia falar isso. Desculpa. Pra ajudar a naturalizar ela, legalizar ela lá. Então, basicamente, eu não gostei da balada em Portugal e não recomendo a ninguém ir pra balada em Portugal. Esse é o meu ponto de vista, a minha opinião. A opinião que eu tenho da balada em Portugal foi assustadora, porque eu fui a trabalho primeiro. Nós fomos uma turma de 5 meninas a trabalho e a maioria era casada. Tinha eu, a Summer e o Jane solteiros, nós fomos. A Summer tinha conhecido um rapaz no Tinder e ele mandou a balada, a localização, e a gente chegou. Primeiro que eu achei estranho, porque era um estacionamento. Tipo, a gente chegou, era um estacionamento, eram uns 2 andares de estacionamento, e lá em cima era um rooftop, aí era legal lá em cima. Era um rooftop, e mesmo esquema. Eu até estranhei. Uai, não paga pra entrar? Tipo, é só entrar? Sim, sim. E aí era só entrar. Só que eu saí de casa, do Airbnb que nós estávamos, 10h30 da noite. E, tipo, 10h30 sair aqui em Goiânia é normal. Se sair 10h30, a festa vai começar 11 horas. Enfim, Lá a eu balada sei que, acaba tipo, antes. 1h da manhã a gente tinha acabado. Eu tava, tipo assim, eu tava começando a ficar no grau da bebida. E aí, tipo, acabou. Aí eu olhei assim. Uai, e eles simplesmente desligaram tudo. Tipo, luz a luz não, perdão. Acenderam as luzes e desligaram a música. Eu fiquei assim.
tá, e agora? E eu, tipo, loucona. Perdeu o time. Nossa, gente, essa balada foi assim. Eu vou contar a história pra vocês, que é das poucas histórias que eu vou poder contar. Bora. Mas assim, a gente foi pra lá pra encontrar esse menino. Ele era um jogador de futebol da França. Não sei o nome do time de França, eu não entendo nada de futebol. Mas a gente chegou lá, só tinha jogadores de futebol. Tinha o pessoal da Nigéria, tinha o pessoal da time de Portugal e o pessoal da França. E esse cara não foi. Ele deu migué nela, não foi, e ela acabou ficando com outra pessoa lá. E eu tava com o Janis, que é um amigo meu, um fotógrafo. E o Janis tava revoltado, porque ele queria ir pra balada gay, e assim, a gente não queria ir pra balada gay. E pouca gente falava português ali. Eu acho que o pessoal da Nigéria fala português, não fala? Não, não. Não? Já fala inglês. Mas o cara falava português comigo. Na minha cabeça ele era da Nigéria. Então, assim. Mas enfim, aí a gente fez umas amizades lá bem aleatórias. Eu queria de todos os jeitos tomar gin. Não tinha gin, só tinha sangria. E eu nunca tinha tomado sangria. E eu pedi achando que era uma taça. Todo mundo pediu achando que era uma taça. Chegou uma jarra tipo essa aqui. 3. E aí, eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí o James falou, amiga, beber, né? Falei, vamos beber. A gente bebeu, aí igual eu falei. Quando eu comecei a pegar o grau da bebida, acabou a festa. Acabou a balada. Aí o que a gente fez? Descemos, porque era, igual eu falei, no estacionamento. Muito aleatório. Nós descemos e todo mundo bêbado e falamos, vamos fazer o quê? Eu falei, uai, gente, durante o dia a gente tá trabalhando, tá tentando tempo de passar nos pontos turísticos. Dizem que a Europa é segura, por que não andar a pé em todos os pontos turísticos de madrugada? Achei que fazia sentido na minha cabeça na hora, pros meninos também fez. Mãe, desculpa, sua filha fez isso. E eu acho que eu visitei todos os pontos turísticos essa noite. Era tipo, acabou 1h da manhã e a gente andou até umas 5 em Lisboa a pé, até o meu pé não aguentar mais. E aí, aquela, gente, a pessoa um pouco mimada, eu comecei a chorar porque eu queria ir embora. Eu tava bêbada também e nós fomos embora. Mas foi uma experiência muito ruim. Não gostei das músicas e acabou cedo. Então, assim, foi estranho. Eu esperava mais. Você falou de Portugal, né? Não um ponto positivo é a segurança. Você pode andar de madrugada, à noite na rua, foi muito que você não vai ser tranquilo. assaltado. Coisa que a gente, infelizmente, não pode dizer do Brasil, né? Então, esse ponto de Portugal eu classifico como algo bom em Portugal. Isso é Mas verdade. o inverno é um pouco rigoroso, né? Comparado com o Brasil. Eu não fui inverno. Metade do ano é frio. Uhum, Então, assim, lógico, a Alemanha, outros países da Europa são mais frios. Mas a hora que compara com o Brasil, lá é um país frio, né? Metade do ano é frio e metade vai esquentando, né? E Sim. 2 meses é verão. eu peguei esses 2 meses, gente. Sorte tua. E que calor do cão, né? Porque eu falei assim, não vai ser tão quente igual Goiânia, tava pior. Porque ainda era úmido, né? Tem o Rio Tejo que passa ali no Sim, fundo. E é sim. muito úmido, eu ficava grudando. Era terrível. Mas enfim, vamos lá. Já falei do bacalhau, Passo de Belém. Vocês são mais de turistar em pontos turísticos ou vocês preferem viver como se estivesse morando na cidade? Tipo, viver mesmo a cultura, assim. Aí Eu mesclo. você mescla. Eu mesclo. Faço os dois. É, Os principais pontos, eu costumo... Uso muito o TripAdvisor também para ver o que é recomendável por eles lá. Uhum. E essa interação, como eu te falei, quando a gente tá em hostel, ou quando não tá em hostel, o próprio recepcionista de hotel também costuma indicar o que é bom visitar também. Então, eu costumo mesclar para não ficar refém só do TripAdvisor também. Não sigo uma rota, não faço planejamento. Eu meio que chego no país e lá mesmo eu vou pesquisar, porque nem sempre o planejamento que você faz é a rota ideal para você cumprir naquele país. Uhum. E tem muito a ver com o tempo que você fica no país. Se ficar um tempo menor, você vai bater os pontos turísticos. Se vai ficar mais tempo, você consegue fazer mais coisas, né? E você preferiu, no caso, você prefere Porto do que Lisboa? A gente não falou de Porto, né? Não. Porto fica no norte, é a Sim. segunda cidade mais visitada de Portugal, Uhum. depois de Lisboa. Inclusive, não sei se a Azul vai iniciar o WhatsApp voos diretos. Viracopos, Porto, se eu não me Porto. engano. Legal. Porto é uma cidade que tem voos diretos para vários lugares na Europa. Uhum. E é uma cidade muito famosa por causa dos vinhos, né? Sim. Os vinhos de Porto, vinho do Porto, né? Quem nunca ouviu falar em vinho do Porto? Exato. O cara às vezes, nunca nem tomou vinho do Porto, mas ele já Mas ouviu já ouviu falar, né? falar. É. Com É certeza. aquele vinho que é servido como sobremesa, é um Uhum. vinho mais doce. E é uma cidade muito bonita. Recomendo mesmo, quem nunca foi para Portugal, visitar Porto. Portugal aqui, como um todo. Não é uma cidade de casal, não? Eu ia perguntar isso. Olha, Cidade mais romântica, mais de casal. as pessoas falam, né? Mas eu, sinceramente, não achei isso. Não achei. Achei normal como Lisboa. Talvez nunca fui nos lugares como Algarve, como vocês foram, mas achei bem tranquilo Lisboa. Até uma coisa que me perguntam sempre: Portugal é barato ou é caro? Uhum.
não sei a opinião de vocês, mas para mim, Europa é caro, como um todo, onde se fala que é euro. Falou euro é Uhum. caro. Não Exato. tem como ser barato quando a nossa moeda, você precisa de 6 moedas nossas para comprar uma moeda deles. Então não tem como ser barato. Então É, Portugal geral. é caro, tem lugares mais caros, mas Portugal para mim é um... Principalmente água. Pra gente é uma coisa tão barata, tão irrisória, né? Água Quanto Nossa, custa uma verdade. água lá, Rafael? Diga aí, em Lisboa. 3 euros. 2, 3, né? É. Por aí. Então, Pois assim, é, eu lembro assim, quando eu fui depois de Portugal, eu já fui direto pra Espanha. Eu achei mais barato que a Espanha, na época. é, Assim, pelo menos comida. Eu achei a alimentação lá mais tranquila do que na Espanha. Na Espanha eu achei mais caro. Portugal eu achei. A alimentação eu achei mais barato. E passeios, assim, eu não achei barato. Achei bem caro, na verdade. Os passeios pra alugar os barcos, pra fazer tudo, eu achei, assim, bem caro, lá em Algarve. Ainda mais que eu acho que tava em época de turista, né? Assim, pessoal sim. vindo muito de fora pras praias. Eu achei bem carinho mesmo. Mas é igual você falou, a moeda lá é bem mais valorizada do que a nossa, né? Então, a Lá em Europa. Algarve, a vida noturna lá, tem a compensação de você não pagar pra entrar. Mas o Uhum. drink, O drink. Exatamente. 15 euros. Seria melhor você ter pagado e ter um preço acessível na bebida. Exatamente. Porque a bebida, É eles caríssimo. metem a faca pra compensar que não tá A cobrando a entrada. entrada ali, viu? Mete a faca Verdade. mesmo. E É algo em torno disso aí mesmo. É. Tem de 15 euros um um drink, tem drink, uma de. cerveja, 8 euros, 9 É, euros. Então, isso eles mesmo. metem a faca lá. Você E não pode nem pensar em descer combo, igual aqui no acabei- Brasil. Acabei de lembrar porque eu não fiquei bêbada em Algarve, por isso. Não tinha como, Exatamente, gente. lá é Era bem bem caro. oneroso mesmo. Eu- Por isso que é bom de turma, né? de Você tá turma. de 4, 5 ali, você divide e fica legal. Agora, se tiver de 2 ali, já passa um perrenguinho. Eu lembrava que quando eu chamava Uber, de cada 10 Uber, 7 eram brasileiros. Ah, Motorista de Uber em Lisboa. Aham. Eu lembro bem disso. E teve uma pergunta que eu não esqueci, eu fiz para 2 Uber para ver se eles falavam a mesma coisa. uhum, Muitos brasileiros vão morar em Portugal, né? Por quê? Para tentar uma nova vida, para ganhar mais, uma série de Uhum. coisas. Aí eu perguntei assim, quanto que o camarada tem que ganhar no Brasil para não valer a pena ele vir morar em Portugal? uhum. A resposta de um deles foi 7 mil reais, a do outro foi 8. Então, Bem próximo, hein? isso há 5 anos. Então, assim, em resumo, se tu ganha mais de 8 mil reais no Brasil e você tem uma profissão que é sedimentada, que você não vai perder o emprego, Uhum. fica lá. Se tu ganha menos do que 8, aí dá pra você pensar em vir tentar a vida em Portugal. Eu lembro que teve essa conversa lá. Massa, bom saber disso, né? Porque as pessoas tendem a achar que é bem fácil, né? Já vai chegar por falar português, já vai conseguir um emprego bom, já vai começar a ganhar dinheiro, De e jeito não é nenhum. meio que assim. Eu não senti muito essa discriminação, porque tem muita gente que fala, quando fala que nós somos brasileiros, Sim. tem essa discriminação. Eu não senti. Vocês sentiram ou não? Não sei se é impressão minha, mas não só Portugal. Eu não sinto discriminação brasileira na Europa nenhuma. É porque é Eu lindo acho- dos eu olhos acho- claros. Não, eu acho até que o pessoal trata melhor. Até desfocando um pouquinho, teve um lugar que eu fiquei assim, impressionado, foi a Rússia. Quando você falava que é brasileiro, eles Demais, ficavam né? super. De certo é porque Mudava nossos tudo. dentes são bem bonitos, Eu, né? eu fiquei, tipo, uns 20 minutos naquela praça onde tem o. Como é que chama? Moscou? É, lá em Moscou, com o pessoal pedindo pra eu tirar foto comigo, que eu tava com a camisa da seleção brasileira. Não, mas verdade, tem um vídeo, tem um fisicamente. Posso vídeo. vir aqui? Pô? Não, Pode. mas tem um vídeo mesmo. Não. É por conta, talvez, da camisa que mostrava que eu era brasileiro mesmo. Sim. Fizeram uma fila pedindo para tirar foto. Ah, você é brasileiro? Pedindo. Mostrando que a nacionalidade era um fator de destaque ali. Interessante. A Europa não é igual à Rússia, mas eu não sinto nem um pouco de discriminação. Só que essa pergunta, eu acho que a resposta muda se você fizer para quem tá morando em Portugal Pra trabalhar. e para o turista. Uhum. Pode Eu já crer. ouvi falar, eu conheci uma pessoa que foi com a família, ficou 2 anos e voltou. E aí a resposta dele é diferente da nossa, que a Uhum. gente é o turista. Ninguém vai te tratar mal num bom restaurante, num bom hotel. Uhum. Você é Exatamente, turista, tem esse lado. você leva dinheiro. É. Agora você vai morar lá, você precisa do serviço público. Você precisa levar o teu filho no médico, você precisa matricular a tua criança na escola. Aí que ele me falou que vem a discriminação. Verdade. Não, Aí e, o e tem tratamento- fundamento, Tem né? total fundamento, total fundamento. Então aí me disse ele, Ele assim, pode que tirar na você cabeça dele que que o cara que tá morando, um brasileiro lá, tá tirando o emprego do português, também, É verdade. também, etc. cultura diferente, né? A Uhum. tal da xenofobia, né, tá presente, eu acho. Sim. Então eu acho que essa resposta ela tem 2 viés aí, Dois lados, né? 2 lados, né? Eu tive, quando eu tava, uma colega minha, ela é descendente de árabe, e ela sofreu muito preconceito lá, porque ela é bem descendente mesmo, os traços, então você olha e você vê que é árabe. E árabe e brasileira, ela sofreu. A gente, quando entramos em metrô, o pessoal olhava estranho pra ela, e assim.
Mas eu, comigo, assim, também eu não senti. Agora ela já sentiu bastante. Eu acho que tem essa questão também de ser da descendência árabe, né? Infelizmente. De uma forma bem objetiva, você voltaria lá em Portugal, Rafael? Voltaria e quero voltar principalmente para conhecer Lisboa. Direito, né? Você voltaria, Conhecer, Vini? conhecer Voltaria. direito. Pra Algarve. Não, e já que eu vou por conhecer Lisboa, não trocaria voltar para Algarve. igual eu te Algarve falei. é muito bom, é sério. É Ibiza portuguesa. Eu- Ibiza portuguesa não, é agora- a Jurerê Jurerê portuguesa. E eu fiquei portuguesa. com vontade de conhecer o Algarve. Então, Muito vamos. legal. Conhecer o Algarve. Óbvio que tem que ser na época do verão, né? Verão. Do verão, Pegar- do verão, do verão. Mas é uma ruazinha bagunçada, um povo animado, Gente Ai, da Europa toda. eu ia- tudo, dá uma mesclagem. Eu acho até estranho isso Uma da coisa cultura. importante que eu lembrei agora, O quê? lá na rua em Algarve, praticamente eu não ouvi ninguém falando português. Eu ia falar isso. Olha só. Era Na isso que eu ia rua em falar Algarve, agora. Foi um trem que achei interessante. Tava um amigo meu lá, cara, não tem ninguém falando Falando português aqui. português. Ou seja, lá na rua só tinha gente de fora, não tinha Aí tu português. teve que Assim. gastar o teu francês, teu inglês, ficou lá. Tive que mexer no meu inglês ali, me virar Gastou no 30. forte, aí. bom. Eu ia Boa, falar é isso, isso aí. porque em Algarve eu me virei muito melhor com inglês do que com português. Porque lembrei na hora que disso você agora. chegava lá, o pessoal não fala. Óbvio que tem os portugueses, mas os portugueses que tem lá também, o sotaque é bem diferente. Então, algumas coisas que eles falavam, eu ficava tipo assim, Não, e gente mais velha. muita gente velha. Você falar com gente velha, você não consegue entender o português. Ah, ah. Você acha mais fácil falar espanhol do que falar. Cara, é muito Sotaque forçado. é o sotaque carregado, muito É forte. muito estranho. Agora, o povo que é mais novo, adolescente, gente que é mais nova, não sei porquê, você consegue desenrolar muito fácil. Sim. É. Tá tranquilo. Agora, a Sim, pessoa mais sim. velha, o sotaque é muito forte. É. Tem muita diferença nisso também. É interessante, né, que eles nos ensinaram a língua, porque tanto que o nome da língua não é brasileira, o nome da língua é português. É. E hoje o nosso país tem 220 milhões de habitantes, comparado com Portugal, que, salvo engano, não tenho certeza, alguém me corrija, 40 milhões, não sei se Não tem sei isso. quantos. Mas você veja, o nosso país é muito maior que o dele, isso é fato, e o nosso português que dominou aí, né? O nosso brasileiro que dominou As músicas, o mundo, tudo, né? tudo, Porque lá tudo. também. Aí outra coisa que eu fiquei chateada. Eu não vi tocando música brasileira nas baladas, fiquei desolada. Eu cheguei lá esperando tocar o Anitta, não tocou. Não tocou, não rolou. Não, Não lá, rolou. lá Na na minha Pachá balada, eu não. ouvi. Sério, não, só tinha música eletrônica, fiquei desoladíssima. Talvez o lugar que você foi. É, pode ter sido. Deixa eu ver o que mais. Inclusive, Portugal, você pode reparar que todas as turnês europeias de todos os artistas em brasileiros. Lisboa. Exatamente. Portugal, É. não só Lisboa, até Porto também, eu já vi também muito em Porto. Portugal é 100% rota das turnês europeias dos brasileiros aqui. É quando eu Olha. tava lá, tava tendo show da Ana Vitória na praia em Cascais, lá pertinho. E teve, se eu não me engano. A Anitta foi lá, Foi. no Rock, Tem o o Rock, Rock Não, in é Rock in Rio Rock Lisboa. Não é à toa que a única... só tem Rock in Rio no Rio de Janeiro e Rock in Rio Em Lisboa. Eles Lisboa. chamam de Rock em Lisboa ou Rock in Rio? Não, Lisboa? Rock in Rio, Lisboa. Lisboa. Eu sei que a Anitta tocou lá A agora. Anitta tocou. É. Gosto da É. Anitta. Bem, até falamos ali da população de Portugal, mas fui consultar aqui em torno de 11 milhões da população de Portugal e o número de brasileiros lá legalizados em torno de 250 mil. É muita gente. Muita gente. Mas imagino que existem mais pessoas Uhum. ilegais lá, que estão começando, que nem regularizaram a documentação. Uhum, Então, imagina 500 mil de brasileiros lá. uhum. É muita gente tentando a vida lá em Portugal. É muito brasileiro lá. É muita gente mesmo. E é um país, assim, que, na minha opinião, fui, gostei, Uhum. não tenho como prioridade a volta lá. Ah, vou estar passando numa escala, igual o Rafael fala. Volte bem de férias escala em Portugal. Você com o aeroporto, sempre aquela confusão, fila enorme lá, porque todo mundo, tudo que é avião chega lá. Um dia eu volto para lá. Eu ainda tenho vontade de... Tenho vontade não, vou voltar para Portugal para fazer Lisboa direito, porque eu não fiz Lisboa direito. Importante. Já dispensando a vida noturna, que pela sua própria indicação não é nada demais, né? Tu nem gosta também? Não, não. Não gosta? Mas eu quero fazer Lisboa para conhecer um pouco cultura mesmo, Sim. pontos turísticos, uma coisa mais básica. Mas em Algarve eu voltaria sim. Voltaria no verão, achei uma vibe legal lá, top. Igual eu te falei, uma mesclagem de todo tipo de país da Europa lá. Você não vê praticamente português lá, você vê gente de toda a Europa lá. Sim, Uhum. É um lugar que eu voltaria no verão e eu acho que ninguém arrependeria de ir também. com certeza. Eu, obviamente, como já falei pra vocês, não conheço muitos pra falar que eu não votaria, mas Algarve eu fiquei encantada, tipo, votaria com certeza. Só não vá pro mar, que mar gelado não serve, é só para europeu. É, os mares daqui, as praias daqui são... E vocês acham, rapidão, as praias daqui vocês acham mais bonitas? Sem dúvida. É? Eu também acho. Com certeza. Eu achei a beleza bem diferente. Assim, o mar daqui é mais quentinho. Você falou de praia Não é ou bem falou gelado. de mar? Praia e mar também, mesmo. Não, porque lá a gente faz passeio no barco, você passa pelas Ah, pedras, pelas é. rochas, que é uma É bem experiência que você não tem diferente, aqui no é. Brasil. Sim. Aquilo lá é legal e diferente. Uhum. Agora, a praia em si,
Não tem nem aquelas barraquinhas que tem Não aqui tem no mesmo, Brasil, não. aquela vibe Não que tem. tem. É Não tem outra ninguém pegada. Ligar uma coco. Se musiquinha. pelo menos a água fosse quente, a água meio que Não tem nenhuma desestimula. musiquinha. Não É. tem ninguém incomodando, vendendo picolé e gritando Não ali. tem. A tem vibe vendendo do queijinho Brasil ali na não tem areia. igual. A vibe do Brasil não tem igual. É isso aí. Bem, pessoal do Pod Viagem, hoje foi o dia do nosso bate-papo sobre Portugal. Conversamos sobre todos os assuntos que envolvem o país. Fica a dica, vale a visita e espero que vocês tenham gostado. Até mais.